Vamos falar sobre a geometria riemanniana, criada por Georg Friedrich Bernhard Riemann. Ele nasceu em uma pequena cidade na Alemanha em 1826 e morreu em 1866 por tuberculose. Gauss foi seu professor no seu curso de doutorado e falou: Riemann é um possuidor de uma originalidade gloriosamente fértil. Ele contribuiu com a hipótese de Riemann, as equações de Cauchy e Riemann. Ele criou a teoria analítica dos números, que apresenta variabilidade em diversos assuntos trabalhados. Sua contribuição maior foi na teoria da relatividade, criada por Einstein anos depois. A aplicabilidade da geometria riemanniana, ela depende de uma propriedade do espaço denominada curvatura. Se a curvatura do espaço ela for diferente de zero, nós vamos utilizar a geometria riemanniana. Mas se a curvatura for igual a zero, nós vamos utilizar a geometria euclidiana. Além disso, para identificar se vamos utilizar a geometria euclidiana ou riemanniana, basta desenhar um triângulo pitagórico nas figuras. No caso, desenhando um triângulo pitagórico num espaço plano, nós vamos perceber que vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso teorema de Pitágoras. Já desenhando num centro curvo, nós vamos perceber que essa relação não é válida. Nesse caso aqui nós temos, inclusive, duas hipotenusas. Além disso, nós vamos perceber que B ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser maior que A ao quadrado, ou seja, quebra essa relação pitagórica. Além disso, os ângulos internos da geometria euclidiana, de um triângulo sempre vai ser 180. Já na geometria riemanniana, a soma dos ângulos internos ela vai ser maior que 180, como podemos perceber na figura seguinte. Aqui, analisando, nós vamos perceber que vai formar uma figura com ângulos maiores que 180. Concluímos então que existem três formas de acharmos a geometria riemanniana. Uma delas é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que em caso de serem iguais a 180 graus, será a geometria euclidiana, e maiores que 180 graus, geometria riemanniana. Outra forma é analisar a curvatura, que se for igual a zero, será a geometria euclidiana. Caso contrário, diferente de zero, será a geometria riemanniana. E por último, deve-se analisar aplicando o teorema de Pitágoras, que no caso de ser inválido, será uma geometria riemanniana. Considere três pontos A, B e C sobre uma superfície esférica do globo terrestre. A e B estão sobre o equador e C sobre o polo norte. Traçando-se os menores caminhos entre os pontos, será formado um triângulo cuja soma dos ângulos será maior que 180 graus. Bem, ele fala de três pontos que estão sendo traçados no globo terrestre, sendo que dois deles, A e B, são na linha do equador e o C no polo norte. Bem, no cruzamento de CA com AB, forma-se um ângulo de 90 graus, como é possível perceber nessa figura. E o mesmo ocorre para CB com AB, formando também 90 graus. E existe ainda esse ângulo alfa que nós não sabemos a medida. Sabendo 90 mais 90 é 180 graus. E mais esse ângulo que nós não sabemos o valor, a soma ultrapassará 180 graus. Isso é uma das propriedades da geometria riemanniana, que formam triângulos com soma dos ângulos internos maior que 180 graus. E, portanto, o item está correto, tá? Pois afirma uma das propriedades da geometria riemanniana. Usando o triângulo do item anterior e chamando as distâncias AB, BC e CA de C, A e B respectivamente, podemos estabelecer a relação seguinte: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse item está errado. Por quê? Porque na geometria riemanniana, B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser maior do que A ao quadrado. A gente pode ver porque tem duas hipotenusas. E o lado C e o lado B juntos ao quadrado vai dar maior do que o A ao quadrado. Sabendo que os valores de B e C são respectivamente 3 e 5, podemos afirmar que o quadrado de A é menor que 34. Bom, vamos jogar naquela fórmula dada. Sabemos que B é 3, ou seja, B ao quadrado seria 9. Mais 5, C ao quadrado 25, dá 34, e A é menor que 34,
E essa questão seria certa, pois não se aplica ao teorema de Pitágoras comum, como vemos. Será possível uma pessoa sair de um ponto, andar 10 km ao sul, 10 km ao leste e 10 km ao norte e chegar ao mesmo ponto de onde havia saído, de acordo com a geometria euclidiana? Bom, para tentar provar isso, a gente vai usar uma esfera e desenhar nela. 10 km ao sul, 10 km ao leste e 10 km ao norte. Como podemos perceber, chegaremos ao mesmo ponto, o que vai contra a geometria euclidiana e de acordo com a geometria riemanniana, então a questão está errada.